Olá, meus amigos, tudo bem? Vocês já ouviram aquela expressão, quem paga mal paga duas vezes? Então nós vamos falar de um tema muito importante, no direito de pagar. Meus amigos, aqui quem fala é o Charles Teixeira Chaves. Vamos falar um tema muito importante, mas antes de iniciar sobre esse tema, sobre o direito de pagar, é importante que você venha seguir nosso canal, ativar o sininho e também curtir nossas publicações. E o tema é direito de consignação e pagamento, que é um direito de pagar. É um mecanismo ligado justamente ao devedor. Quando o devedor deseja pagar e ele não consegue pagar. E aí nós temos uma situação muito interessante, de um procedimento regulamentado pelo Código de Processo Civil para permitir a liberalização dessa dívida, né? Olha que interessante, né? Normalmente é o credor que vai atrás do devedor. Aqui é o devedor que deseja pagar e tem algum problema. E os problemas são inúmeros, como por exemplo, na dúvida, né? Daí vem aquela expressão, quem paga mal paga duas vezes, né? Então nós temos essa situação de não saber quem realmente deve pagar ou receber, e também temos a situação onde o próprio credor não quer receber, por vários motivos, né? Nós vamos trabalhar todos esses motivos, né? Meus amigos, então a ação de consignação e pagamento é um procedimento do direito de pagar, que tem como autor o devedor. O devedor e terá como réu o credor. Ou seja, é uma ação que normalmente difere da realidade que a gente está acostumado. Nós estamos acostumados com uma ação onde que tem de cobrança, onde que o credor executa porque o devedor não paga, e essa ação é totalmente inversa, né? Aqui o devedor, ele quer pagar, é o direito de pagar, porém algum motivo gera para o credor não aceitar. É um procedimento que pode ser extrajudicial e um procedimento que pode ser o quê? Judicial. É um procedimento que tem como condição o depósito do valor, ou seja, o devedor tem que depositar o respectivo valor ou entregar a coisa, né? Pode ser dinheiro ou coisa. E dos motivos que o credor pode recusar é porque não é o valor correto, ou porque a atualização ele não está aceitando o valor que o devedor acha que é correto, ou porque tem a dúvida da ineficácia do pagamento, ou seja, aquele adágio que se coloca onde quem paga mal paga o quê? Duas vezes, né? Por exemplo, eu tenho uma briga entre dois credores, né? Eu estou em um imóvel que divide entre uma cidade e tem um duplo imposto, um mesmo imposto sobre aquele mesmo imóvel, né? Daí eu quero pagar, mas não quero pagar errado. Então eu vou consignar em pagamento, para não pagar um duplo imposto. Eu tenho a situação onde que o credor faleceu e deixou inúmeros herdeiros, então eu não posso pagar aquele herdeiro porque ele não vai liberalizar a dívida. Eu tenho a situação que o credor se tornou incapaz, ele não vai me liberalizar a dívida, então tem a consignação em pagamento para liberalizar o valor. Eu tenho também as situações onde, por exemplo, eu tenho a incerteza ou eu não sei onde que está o credor. Então eu posso converter o procedimento em arrecadação de coisa vaga, e aí tentar me liberalizar da dívida, porque eu não sei onde que o credor está, eu não sei onde que ele foi, como está e assim por diante. E aí a gente tem uma matéria heterotópica. Por que heterotópica? Ela tem um conteúdo do direito material e também do direito processual. Direito material, do direito civil e também direito processual. Há regulamentação tanto no Código Civil como também no Código de Processo Civil. Então podemos identificar a regulamentação que vai nos auxiliar na compreensão desse procedimento, que é um procedimento especial. Então nós temos a situação da legitimidade. Quem tem legitimidade para propor essa ação? Aqui nós estamos falando de direito de pagar, consignação e pagamento, direito de pagar. Para quem deseja pagar, nós temos uma legitimação ordinária, que é o devedor. O devedor deseja pagar uma dívida e ele não está conseguindo pagar por vários motivos, né? E também, além do devedor que pode ajuizar essa ação, e essa ação ela pode ser tanto judicial, como também ela pode ser uma ação extrajudicial. Vamos falar sobre esses dois procedimentos, o procedimento extrajudicial e também o procedimento judicial. Mas nosso legislador também permitiu uma legitimidade extraordinária. Essa legitimidade extraordinária, ela permite que terceiro, e aí eu tenho dois tipos de terceiro, terceiro interessado e o terceiro não interessado, que poderiam ter legitimidade para propor essa ação e também fazer o respectivo pagamento. O terceiro interessado, ele está regulamentado lá no artigo 304, né? Não só no artigo 304 do Código Civil, mas também no artigo 539. Veja bem, o artigo 539 tem a seguinte redação:
Nos casos previstos na lei, poderá o devedor ou o terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação de pagamento. Então, tem o devedor e o terceiro. E é interessante que se o terceiro venha consignar extrajudicialmente ou judicialmente, ele vai subrogar nos direitos, do devedor. Ou seja, então nós temos uma situação de subrogação aqui do réu titular. Agora, a figura do terceiro não interessado, ele pode fazer, né? Nós temos o parágrafo único do artigo 304 do Código Civil que permite o direito do terceiro não interessado de consignar. Mas ele não vai ter a figura da subrogação. Então nós temos todas essas figuras aqui. Então, deixando claro, o terceiro não interessado, ele não subroga. Mas, professor Charlie, há alguma possibilidade do credor, nós estamos falando de uma ação que tem um devedor que vai ser o autor e o credor vai ser réu, ou seja, a ação de consignação de pagamento é um pouco diferente, nós estamos falando de direito de pagar. Então, é possível que um terceiro não interessado, que não vai subrogar no direito, mas que a recusa do credor, que vai ser o réu na ação de consignação, assim. Aí a doutrina coloca algumas hipóteses, né? No caso que exista no contrato expresso de declaração proibitiva ao cumprimento da obrigação por terceiro. Então essa é a primeira situação, tem um contrato expresso. A outra situação, na hipótese de tal cumprimento poder lhe causar prejuízo. Ou seja, a forma que foi cumprida pelo não terceiro, ou seja, o terceiro não interessado, venha causar prejuízo para o credor. E a última situação, que é a situação em que a obrigação, por sua natureza, somente pode ser cumprida pelo devedor. Trata-se de 3 hipóteses, essas hipóteses foram citadas no julgamento do recurso especial, que nós vamos colocar aqui para vocês verificarem, e assim nós vamos trabalhando a ideia da legitimação. Legitimação ordinária, devedor. Legitimação extraordinária, terceiro interessado, que subroga, e terceiro não interessado, que não subroga. O Código Civil vai falar das hipóteses de cabimento de consignação em pagamento. E está lá no artigo 335. Primeira hipótese, nós temos a questão da impossibilidade real do pagamento voluntário. Por exemplo, se o credor não puder, ou sem justa causa, recusar receber o pagamento da quitação na forma devida. A outra hipótese, se o credor não for e nem mandar receber a coisa no lugar que tenha condições devidas. Ou no caso da insegurança ou risco de ineficácia do pagamento voluntário, que é justamente aquela ideia de quem paga mal, paga o quê? 2 vezes, né? Se o credor for incapaz de receber, for desconhecido ou declarado ausente, ou reside em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil localização, se ocorrer dúvidas sobre quem deva legitimamente receber sobre o respectivo pagamento, ou se pender litígio sobre o objeto do pagamento. Então nós temos essas situações que é cabível, também é cabível lá também nas relações de direito tributário, né? Quando tem justamente uma dupla cobrança de um imposto, onde que tem uma dúvida razoável de quem deveria receber. Aqui nós temos ainda a questão do pressuposto, que é justamente essa mora, né? Mora do credor, uma recusa do credor, que é uma chamada mora sapiendi. Essa mora, ela pode ser por vários motivos, né? Nós elencamos aí no artigo 335 do Código Civil, também sobre a questão do risco do pagamento ineficaz, né? Nossa questão do incapaz, na dúvida de saber quem deve realmente receber, ou porque não sabemos quem que é o titular do direito, para evitar justamente esse jargão de que quem paga mal paga o quê? 2 vezes, né? A competência, né? Seja a competência extrajudicial e a competência judicial, nós temos uma situação onde é bem clara, que é a chamada dívida quesível, que é do devedor, né? A regra é sempre que a competência é o domicílio do devedor. Eventualmente, se tiver no contrato, pode chamar a chamada dívida potável, ou seja, no domicílio do credor, que vai ser réu nesse processo, domicílio do credor que vai ser réu. Mas a regra normalmente é a dívida quesível, que é justamente a do credor. Vamos falar agora do procedimento extrajudicial. Esse procedimento de consignação em pagamento extrajudicial é feito no banco credenciado. O que ele deve fazer? Há uma notificação, e essa notificação tem que ter AR, tem que ter um comprovante de recebimento, é feito o depósito do valor que ele entende correto. Esse procedimento extrajudicial em banco só é admitido quando se trata de dinheiro. Há uma notificação, dentro da notificação, a partir do momento que ele foi notificado, vai ser contado do recebimento do comprovante de aviso, a carta de retorno, ele terá o prazo de 10 dias para manifestar. E aqui nós temos uma situação bem clara, ele tem que manifestar.
Quem vai manifestar? O credor. Se o credor não manifestar, nós vamos ter uma presunção aqui de que ele aceitou a questão do valor depositado. E aí vai ter a liberalização da dívida. Então, como funciona o procedimento extrajudicial? Banco credenciado, carta com aviso de recebimento, da data do recebimento terá 10 dias para ter uma atitude do credor. Qual a primeira atitude do credor? Recusa. E essa recusa tem que ser feita ao banco, de forma expressa, manifestando que simplesmente que não aceita ou recebeu o valor, então não vai liberalizar. Então o que vai poder acontecer nesse momento é que o devedor vai ter que ajuizar uma ação na justiça, já que o procedimento extrajudicial não deu certo. A segunda opção é justamente quando ele não manifesta. Aí nós temos uma presunção de aquiescência. O simples fato dele ser notificado, tendo a comprovação de que ele recebeu a informação e o dinheiro está liberalizado para ele sacar no banco e ele não manifesta a sua recusa, nós temos aí a liberalização do devedor. É importante lembrar que a recusa ela tem que ser expressa no banco e basta simplesmente falar assim: não aceito receber esse valor. Feito no banco, nós temos uma situação onde que surge o prazo de 1 mês para que o devedor ajuize a ação judicial. 1 mês, ok? Por que 1 mês? Esse prazo é porque aproveita-se o depósito para a ação judicial e que nós vamos falar agora no próximo ponto agora sobre a ação judicial. Na ação judicial pode ser feito tanto para dinheiro como também para entrega de coisa, ok? Já no procedimento extrajudicial, só dinheiro. Não dando certo o procedimento extrajudicial, que ele é específico para dinheiro, nós temos a ação judicial, que tem a petição inicial, que deve observar os requisitos do artigo 319, né, uma petição completa, né, que vai ter como autor o devedor ou o terceiro interessado ou o terceiro não interessado. Na petição inicial, o autor vai requerer o depósito da quantia devida após a aceitação do juiz, né, no prazo de 5 dias. Se o juiz receber a petição inicial, terá 5 dias para juntar o valor que ele entende devido para fazer o respectivo depósito. Né? É uma ação que exige como condicionante o depósito, porque nós estamos falando de direito de pagar. Se pagar o quê? Então tem que ter depositado a coisa respectiva. Salvo justamente quando foi proposta dentro do prazo de 1 mês, onde que teve o procedimento extrajudicial, que só basta juntar o comprovante de depósito. O réu vai ser citado para levantar o valor depositado, né? O réu, que vai ser o credor, ele pode levantar o valor depositado ou apresentar a contestação, ok? Nós temos bem clara a situação: apresentar contestação ou levantar o valor depositado. A contestação, ela é bem limitada, ela deve ser feita no prazo de 15 dias, né? E tem limites de pontos, ou seja, não é totalmente abrangente para que o réu, credor, venha apresentar. A primeira hipótese que a lei delimita como forma de contestar é justamente a inocorrência da recusa, ou mora em receber a prestação. Não houve recusa. E aí tem que provar que não houve recusa e que o devedor está inventando esse procedimento por algum motivo. A segunda hipótese que a lei estabelece, né, o artigo 544 do Código de Processo Civil, ele coloca quando houver a recusa, mas ela é justa. Houve recusa, mas ela é justa. Por que recusa pode ser justa? Porque o próprio Código Civil, no artigo 313, ele estabelece que o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Ou seja, se for mais valiosa, mais cara ou diferente, ele não é obrigado, ele é obrigado a receber aquilo que foi pactuado. Outro ponto que também a lei estabelece que pode ser articulado na contestação é justamente o depósito foi feito fora do prazo ou do lugar do pagamento. Ou seja, se o lugar do pagamento é dívida quesível, teria que ser feita no local do devedor. Se era dívida portável, teria que ser feita no domicílio do credor. Então isso é tudo observado também na ação de consignação e pagamento. E por fim, o depósito não é integral. E por fim, quando o depósito não é integral. Então eu posso recusar alegando que o valor não é esse. Esse depósito está errado. E eu tenho que justificar e demonstrar por que não é esse respectivo valor. Em relação quando o credor réu alegar que o depósito não é integral, ele deve, na própria contestação, indicar o valor correto. E aí, desse valor que ele indicar, será observado o princípio do contraditório, o artigo 10 do princípio da não surpresa, justamente para que o autor da ação, o devedor, venha manifestar sobre esse valor que ele entende correto. É interessante que há a possibilidade de complementação do depósito insuficiente, né? Trata-se de uma ação dúplice. A ação de consignação e pagamento é uma ação dúplice. O que é isso?
o autor que ajuizou a ação, que está fazendo um pedido, ele pode ser condenado quando for declarado, reconhecido que o valor que ele depositou é um valor errado, ou seja, um valor insuficiente. Então, uma vez reconhecido esse valor insuficiente, ele pode ser julgado improcedente a ação e condenando o autor a pagar ao réu, que é o credor, a diferença do respectivo valor. Nós estamos falando que a ação de consignação e pagamento ela tem natureza o quê? Dúplice, ou seja, o autor pode ser condenado a pagar ao réu a diferença do valor apurado, já que nós estamos falando de valor insuficiente. Se o valor, o depósito for insuficiente, o artigo 545 ele vai colocar que a alegada insuficiência do depósito é lícito ao autor, que é o devedor, complementar em 10 dias, salvo se o correspondente à prestação cujo inadimplemento acarrete a rescisão do contrato, né? Se não tiver alguma cláusula onde que a diferença gera extinção do processo, aí realmente não vai ter como fazer essa complementação. O valor já depositado, nós estamos falando que a consignação de pagamento ela exige que tenha um pagamento previamente depositado, né? É uma condição dessa ação, é um pressuposto da própria existência da ação de consignação de pagamento a questão do depósito. Bom, tendo o depósito, uma vez que o depósito existe, é permitido ao réu, ou seja, o credor, a liberalização parcial do valor, ou seja, e o prosseguimento da ação para discutir a parcela controvertida. Uma vez reconhecida a diferença de valores, ou seja, que o autor da ação depositou valor insuficiente, vira título executivo judicial contra o autor da ação, já que o autor depositou valor indiferente. Daí a natureza dupla da ação de consignação e pagamento. Sobre a questão da liberalização do valor parcial, nós temos uma discussão que é colocada de forma bem clara pela doutrina, inclusive alguns enunciados. A liberalização parcial do depósito quando há na contestação o argumento do depósito não integral. Vamos imaginar o seguinte, é totalmente incoerente se o credor na contestação, o credor é o réu da ação de consignação e pagamento, ele alega que não houve o pagamento integral. Só que o dispositivo legal do Código de Processo Civil permite o levantamento parcial. Daí surge um antagonismo, uma contradição. Como ele vai poder levantar antecipadamente o valor? Como ele vai poder levantar o valor de forma antecipada, uma vez que ele alega que o pagamento é incompleto? Daí o entendimento doutrinário e também de alguns enunciados, justamente o enunciado que eu vou colocar aqui para vocês, ele afirma que não será permitido o levantamento parcial quando há contradição na defesa, e é justamente o pagamento integral. Eu falo que não houve pagamento integral e eu permito o levantamento parcial, né? Há uma incoerência de argumentos de defesa com a estrutura utilizada e com a possibilidade do recolhimento parcial. Dando ainda continuidade sobre a questão da insuficiência do valor depositado, uma vez reconhecido que o valor é insuficiente, conduz à ideia de que o julgamento deve ser julgado improcedente o pedido. Então, se o devedor, autor da ação, entende que o valor é 30 e aí se comprova que o valor é 35, então há improcedência da ação, ok? Já no julgamento da procedência do pedido, nós temos o que o artigo 545 coloca. Julgado procedente o pedido, o juiz declarará extinta a obrigação e condenará o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, ok? E vai proceder à respectiva quitação ou liberalização do valor da dívida. Agora nós temos um ponto, justamente quando surge aquela ideia de que quem paga mal paga duas vezes. Quando existe dúvida sobre quem deva legitimamente receber. Aí nós temos essa questão da dúvida, ou seja, eu sei que eu devo, mas por vários motivos tem várias hipóteses que se eu pagar errado eu posso ser obrigado a pagar mais de uma vez, né? Então o artigo 547 coloca: se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o pagamento, o autor requererá o depósito e a citação dos possíveis titulares do crédito para provar o seu direito. Daqui surge uma figura chamada litisconsórcio alternativo, né? Esse litisconsórcio alternativo é justamente onde que tem mais de um envolvido, onde que tem mais de um réu, e aí há de forma alternativa a saber quem que é o realmente que deve receber, ou ambos devem receber e assim por diante. O problema é que o devedor quer ficar livre, quer se liberalizar, só que ele não quer pagar errado. Então o procedimento de consignação pagamento é um direito de pagar e de liberalização, e é para saber quem realmente deve receber. Então temos várias hipóteses. Por exemplo, uma das hipóteses é quando se desconhece que o credor atual
quem é o credor atual por conta de uma sucessão de morte, é uma questão de que tinha o credor e ele deixou vários herdeiros, daí nós temos a situação, quem vai receber? Então, você pode usar a consignação de pagamento justamente para liberalizar a dívida nesse sentido. Quando você desconhece quem é o credor, aí vai ter uma citação por editais e assim por diante. Vai ter, uma vez que tem citação por edital, vai ter o curador especial, né, que vai acompanhar o processo, como acontece como regra no processo civil. E temos as seguintes hipóteses. Veja bem o que o 548 inciso 1 coloca. Vamos lá. A consignação, sempre que tiver dúvida quanto à titularidade de crédito, vai correr quando comparecer um só pretendente. Aí o juiz decide plano e liberaliza o autor da ação, que é o devedor. Quando comparece mais de um pretendente, aí quando tem mais de um pretendente, então ocorre o quê? Uma ideia de que entre os credores presuntivos ocorreu a aceitação e a dívida vai ser discutida entre os credores. É importante relembrar o artigo 335, que vai falar sobre aquela ideia da insegurança ou risco da ineficácia do pagamento voluntário. Se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou de difícil localização. Também temos a hipótese de ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o pagamento e também se pende algum litígio sobre o objeto do pagamento, né? Essas são as hipóteses também replicadas no artigo 335 do Código Civil. E ainda falando sobre a consignação em caso de dúvida quanto à titularidade dos créditos. Não comparecendo pretendente algum, vai converter-se em depósito de arrecadação de coisa vaga, né? Então, vai liberalizar o devedor, autor da ação, né? E aí vai iniciar o procedimento lá de jurisdição voluntária, né? Do artigo 746 do CPC. Comparecendo apenas um, o juiz vai decidir de plano. Vai decidir de plano, liberalizando o devedor conforme o valor, também seguindo o processo até resolver a questão desse que compareceu, salvo se esse que comparecer apresentar contestação refutando o valor depositado. Terceira hipótese, comparecendo mais de um, ou seja, então nós estamos falando do litisconsórcio alternativo passivo. O juiz vai declarar efetuado o depósito, extinta a obrigação, continuando o processo a correr unicamente entre os presuntivos credores, observando o procedimento comum. Olha, interessante a regra do artigo 547, do inciso 3º. Comparecendo mais de um, o juiz vai declarar de plano o depósito e extinção da obrigação. Ora, esse dispositivo aqui ele tem que ser entendido quando não há questionamento ou contestação ou impugnação sobre o valor depositado. Existindo qualquer espécie de impugnação ou contestação sobre o respectivo valor, nós vamos ter a não liberalização, vamos ter a continuidade do processo para verificar se realmente o valor é correto. Então, a questão da liberalização do artigo 548, inciso 3º, só se aplica se o valor depositado não for controvertido, ok? Não há na contestação nenhuma espécie de impugnação. Também se aplica a consignação em pagamento no resgate do afloramento. É um instituto secularizado, direito de enfiteuses, que existia no Código de 1916 e que lá tinham chamado laudêmio, né, um foro que é pago todo mês, uma prestação, né, que é pago todo mês, né, e uma vez que estiver dúvida sobre esse recebimento dessas prestações, cabe a consignação em pagamento. É o que coloca-se o artigo 549 do Código Processual Civil. Então veja bem, nós estamos aqui falando da consignação em pagamento, do direito de pagar, né? É um procedimento voltado para o devedor. Normalmente a gente vê a ação de cobrança, execução e assim por diante. Aqui não, aqui há alguma situação onde que o devedor quer se liberalizar, quer pagar, é o direito dele, é o direito de pagar, porém algum motivo que impede e que o credor recusa, seja porque o credor discute sobre a atualização, sobre a coisa certa, sobre o local de entrega, o pagamento, sobre a dúvida, né? Daí vem aquele adágio, né? Quem paga mal, paga o quê? 2 vezes, né? Então tem a dúvida do devedor, pagar quem é a pessoa correta. Ou seja, tem uma situação onde, por exemplo, onde ele tem uma casa que faz limite com 2 cidades.
E qual o imposto que vai ser pago daquela cidade? Cara, lá há uma dúvida razoável. Daí ele quer se liberalizar, ele quer pagar, mas ele não quer pagar duas vezes ou pagar mal, né? Então a ação de consignação de pagamento também serve para esses objetivos. Quando nós temos a questão onde o credor falece e deixa inúmeros herdeiros, né? E aí ele não pode pagar qualquer herdeiro. Então ele tem que fazer a consignação de pagamento. Então várias hipóteses que a consignação de pagamento vem como um direito de pagar, mas é um procedimento interessante onde que o autor da ação é o devedor e o réu é o credor. Porém, ela tem natureza dupla. Se na discussão do procedimento verificar que o valor depositado pelo autor da ação, que é o devedor, é incorreto, ele vai ser julgado improcedente. E essa diferença de valor vira título executivo judicial em favor do réu credor, que poderá ser cobrado do autor da ação. Então vem a natureza dupla, não um procedimento totalmente beneficiado também o devedor, mas se tiver inconsistência de valores e aí o réu tiver razão, será julgado improcedente a ação e vira título executivo para o réu, que é credor, que poderá cobrar do autor da ação, ok? Daí a natureza dupla. Gente, esse é o procedimento de consignação de pagamento, direito de pagar. Espero ter trazido aqui de forma ligeira todos os pontos, né? E peço para vocês ainda para curtir, ativar o sininho e seguir e divulgar nosso canal. Muito obrigado.